pensava, esse pessoal está certo, e eu estou errado. Eu o tempo inteiro pensava, eu tenho que voltar a tempo, porque se Jesus voltar, eu estou perdido. Eu sempre tive essa consciência. Porque eu aprendi a ser crente com meu pai e minha mãe. Agora, um filho cujo pai está sempre blasfemando contra a igreja, ele não aprende a ter respeito pela igreja, admiração pela igreja, respeito pelos líderes. E aí, na hora que ele sente em condição, ele vira as costas para a igreja e vai embora. E ele não é um desviado qualquer, é aquele desviado que sai andando, fala mal, e você não vê nele nem um requisito de fé nele mais, de admiração. E aí, nós olhamos para nós mesmos, meu Deus, onde é que eu errei? Criei meu filho na igreja, levei meu filho para a igreja o tempo inteiro. Onde é que eu errei? Eu errei quando eu prestava meu culto irreverente e irracional. E por causa do meu culto irreverente e irracional, o rio não fluiu na minha vida. A falta do rio fluiu na minha vida me fez frustrado. Frustrado me levou a blasfemar. E blasfemando, eu vacinei meu filho contra a igreja. E agora essa igreja. Como é que eu vou conquistar meu filho novamente? Talvez hoje Deus não esteja mais fulminando a gente como fulminou Uzá, como fulminou Nadab e Abiú, rejeitando a gente como rejeitou Saul e o Caim, matando como matou Ananias e Safira. Mas as consequências continuam por estas. Irmãos, estar aqui na igreja é a coisa mais séria que nós podemos fazer. Estar aqui é algo sério. Esse local merece reverência. Eu não devo reverenciar por causa de Deus, eu preciso principalmente por minha própria causa. Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu preciso cultuar a Deus com reverência. Eu preciso cultuar a Deus com raciocínio. Eu preciso entender o que estou fazendo aqui. Eu preciso reverenciar o que está acontecendo aqui. Eu preciso reverenciar tudo o que diz respeito a Deus e a sua igreja. Até a forma de falar da igreja tem que ser uma forma reverente. Porque existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que estou falando para os irmãos aqui, se vão fechar os olhos e ouvirem, é a linguagem verbal. Mas agora você fala aqui, ó, tem que reverenciar a igreja. Eu falei uma coisa com a boca e falei outra coisa com o meu gesto. Isso é linguagem não verbal. Às vezes a minha própria forma de falar contradiz o que eu disse. Então quando eu falo da igreja, o pessoal da igreja está que é. Nossos filhos que ainda não têm maturidade estão entendendo. Igreja é desprezível. Porque o meu tom é desprezível em relação a ela. Então todas as vezes que eu falo de igreja, eu falo com honra, eu falo com respeito, com admiração. Igreja não é uma instituição qualquer, a igreja é a noiva de Cristo. Glória a Deus, exaltado seja o nome. É quem Jesus virá buscar. Aleluia. Então, cultuar sem reverência, cultuar sem raciocínio, sem entender o que está fazendo. Você deu oferta, entenda por que você deu oferta. Levantou a mão, entenda por que você levantou a mão. Vou levantar, porque vou entender por quê. Às vezes nós mesmos na liderança a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveria. Eu mesmo que eu vou pôr o pessoal de pé, nem sabe o que está colocando de pé. Por que eu estou colocando de pé? Eu preciso saber o que estou fazendo. Não faça as coisas por osmose, porque isso é culto irracional e não faz bem. Mas aqui esse capítulo 2, existe um texto que acho interessante. Todo capítulo 2, Deus está reclamando por causa do culto que está sendo prestado. Capítulo 1, quer dizer, capítulo 1. O culto que está sendo prestado aí. E tem um momento lá que ele fala assim: quem me dera, acho que versículo 12, quem me dera se houvesse no meio de vocês alguém que apagasse o fogo do altar e fechasse a porta do templo.
trazendo para os nossos dias, é como se ele dissesse assim: quem me dera tivesse meio de você alguém que arrancasse a placa de igreja daqui e fechasse a porta desse templo aqui, porque o culto que está sendo prestado aqui não me agrada. Você imaginou Deus falando isso conosco? Que Deus nos livre disso, né? Então eu preciso saber prestar um culto racional. Mas o que é um culto racional? Aí nós voltamos lá para o texto onde nós abrimos, que é o Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz lá. Agora vamos ver como que Paulo, depois de tudo isso que eu falei, e Paulo sabendo de tudo isso, como é que Paulo estaria escrevendo isso aqui? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, olha só, rogar não é pedido, não é conselho. Rogo é um apelo máximo. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, irmão, rogo, pelo amor de Deus, irmãos, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, olha o que nós vemos aqui. Primeira coisa, o apóstolo Paulo está dizendo a importância do corpo no culto. Não existe culto sem corpo. Olha só, até marcado aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos. Se quer prestar um culto racional e um culto reverente a Deus, primeira coisa que tem que entender: não existe culto sem corpo. O corpo precisa estar presente no culto. Já viu pessoas que às vezes chegam assim: olha, eu até não. Eu sei que minha roupa está meio curta aqui, mas quando eu começo a louvar, eu adoro de verdade. Eu pego de verdade, eu levanto a mão e adoro de verdade. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Não sabe, não. Deus não sabe da sinceridade do seu coração. E nem estamos adorando de verdade. Sabe por quê? Adorar, existe uma experiência entre cantar, louvar e adorar. Cantar é simplesmente combinar som, harmonia e ritmo. Isso é cantar. Louvar é quando essa música que você está cantando, que nós estamos cantando, ela fala bem de Deus. Porque louvar é falar bem, exaltar, é você agradecer. Então, se essa música está falando bem de Deus, está falando o que Deus fez, está demonstrando gratidão, isso é louvor. Mas Deus não está nem no nosso louvor também, não. Diz o próprio Cristo, João 5,24: porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. O que é adorar? Adorar é quando o que você está cantando corresponde ao que você vive. Está cantando de um Deus santo, a sua roupa mostra santidade também. Então, se porventura eu não me compus de forma adequada para vir para a igreja, eu não estou falando de vestir uma roupa bonita e tal, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, quantas vezes aconteceu, de vir do serviço para o culto, ele chega atrasado, um pedreiro, por exemplo, chega até cheio de cimento, e todo mundo entende. Ele valoriza tanto o culto que nem passou em casa, ele vem direto para o culto. E vem com a roupa rasgada, vem com a roupa cheia de cimento. Todo mundo entende que essa pessoa ela veio daquela forma pelo o valor que ele dá ao culto. Ele não queria perder o culto, não quis ir primeiro em casa para tomar banho, trocar roupa, ele veio primeiro para o culto. Isso é valorização. Agora, quando eu venho de casa, minha roupa não está composta, minha roupa está indecente, isso já é desvalorização. Eu não estou honrando a Deus com o meu corpo. Como é que eu honro com a minha roupa? Eu posso até honrar com a minha roupa, mas o meu corpo está no contrário. A adoração é quando o que eu canto está de acordo com o que eu vivo. A adoração em espírito e verdade, quando espírito é o mais profundo. Verdade é quando o meu discurso corresponde ao que? A realidade. Isso é verdade. Então, o corpo sempre está presente. Ao aprontar para vir para o culto, eu me coloco na frente do espelho e penso, e olho, me pergunto:
Essa roupa louva a Deus? Leva as pessoas a adorar a Deus? Leva a pessoa a honrar a Deus? Se essa roupa leva alguém a dizer o contrário, já não está tendo adoração. Então a primeira coisa que deve entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: apresentei vossos corpos. O corpo precisa estar presente no culto. Ele faz parte do culto. O meu corpo faz parte do culto. Então eu preciso ter cuidado com o que as pessoas veem no culto. O mesmo Paulo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: irmãos, não apresente os vossos corpos como instrumento para o pecado. Não apresente os vossos corpos como instrumento para o pecado, mas como louvor a Deus. Então, primeira coisa, o meu corpo precisa estar presente no culto. Segunda coisa, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício. Culto é sacrifício, e sacrifício quer dizer perda, quer dizer sofrimento. Se nós sairmos daqui agora e irmos na pizzaria comer pizza, isso não é sacrifício, é prazer. Vamos para a churrascaria, não é sacrifício, é prazer. O culto envolve sacrifício, sacrifício significa perda. Eu estou perdendo, eu estou sacrificando alguma coisa minha para Deus. Eu estou, alguma coisa, implica em sofrimento, implica em perda, implica em renúncia. E quando eu entendo isso, talvez o momento culminante do meu culto, vamos lembrar que o culto é sacrifício, talvez o momento culminante do meu culto